Encontrou 1 Coríntios 13. Amém? Irmãos, eu quero que vocês me ajudem com essa mensagem, porque essa mensagem, todas as mensagens, na verdade, vieram muito do meu coração, tá? Tem muito da minha vida nessa mensagem. Apesar de que eu não vou estar falando dela, vou estar falando da palavra, mas tem muito do que eu desejo, daquilo que eu anseio, daquilo que o meu coração anseia para uma igreja verdadeira, uma igreja que flui, que anda na presença e na vontade de Deus, que anda realmente no Espírito de Deus. Amém? O tema dessa mensagem que eu poderia dar para você nessa noite é: espiritualidade sem amor é arrogância. Poderia dar um outro tema também: religião sem amor é nada. Muito duro esses temas, né? 1 Coríntios 13 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Lindo, lindo, lindo. Virou música do Renato Russo. Explodiu. Vendeu milhões de CD na época. Virou tema de filme. 1 Coríntios 13. Quando você assiste um filme daqueles de Hollywood, vez ou outra passa esse texto de 1 Coríntios 13 sendo citado, né, no filme, principalmente se for um romance, alguma coisa assim, aparece. Talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Um texto lindo, e geralmente é pregado em casamento, porque fala de amor. 1 Coríntios 13 é o texto do amor, é o capítulo do amor. Então, geralmente quando a gente faz uma celebração, não tem como você passar sem falar desse texto, numa celebração de casamento. E talvez um texto muito conhecido, muito falado, muito pregado em casamento. Mas à luz da exegese bíblica, pouquíssimas pessoas compreendem esse texto. Pouquíssimas pessoas. À luz da exegese bíblica, esse texto é muito mal interpretado e pouco conhecido. Pouco. Apesar dele falar de amor, o tema central de 1 Coríntios 13 não é o amor em si, mas é uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Você vai entender logo por quê. 1 Coríntios 13 diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É quase uma poesia, né, gente? Eu vou declamar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vale a pena. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece, pois, esses três: a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. A igreja de Corinto
era uma igreja sensacional. Essa é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, e ela é uma igreja fantástica. Você já deve ter estudado, você, né, é um belo estudioso da palavra, um bom estudioso da palavra, você já deve ter estudado, que essa igreja era uma igreja sensacional. Era uma igreja tão tremenda que ela operava em todos os dons espirituais. A igreja de Corinto, num culto como esse, tinha cura, libertação, salvação, milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Quando alguém se levantava para orar em línguas, o outro já interpretava lá do outro lado, e já virava profecia, e já saía todo mundo dando glória, e virava um negócio. Aí o Paulo fala, para também, calma, não é assim, vamos fazer com ordem e com decência. Mas uma igreja fantástica, que operava nos dons, não faltava dom espiritual para aquela igreja. Alguns teólogos dizem, estudiosos da Bíblia, dizem que jamais vai aparecer uma igreja como a igreja de Corinto, com tanta unção, com tanto poder de Deus, com tanta força na unção e no poder de Deus. Era tremendo, impactava as pessoas. Milagres acontecendo na igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo começa a escrever essa igreja, e de uma maneira sutil, às vezes um pouco mais direto, às vezes nas entrelinhas, como nesse texto, ele começa a dizer para essa igreja que opera de maneira tremenda no espírito, ele começa a dizer, está tudo errado. Está tudo errado. Vocês não entenderam nada. Nada. Tudo errado. E ele começa, de uma maneira simples, doutrinar aquela igreja. Ensinar a verdadeira espiritualidade. E esse texto, 1 Coríntios 13, não fala de amor como tema principal. Esse texto fala de uma verdadeira espiritualidade. Da espiritualidade correta, a espiritualidade certa. E aqui o apóstolo Paulo começa esse texto falando, né, no versículo de 1 a 3, ele começa falando da necessidade absoluta do amor. Ele fala, olha, de 1 a 3 ele começa a narrar, ele começa a dizer, olha, vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar, primeiramente do verso de 1 a 2, ele começa a falar sobre a espiritualidade morta, espiritualidade vazia, espiritualidade morta. Ele começa a dizer o seguinte, ele começa a falar assim, ó, no verso de número 1, parte B, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ele começa falando da espiritualidade que não serve para Deus, a espiritualidade que Deus descarta, a espiritualidade que Deus joga fora, a espiritualidade vazia, morta, que é a espiritualidade que opera nos dons espirituais, mas que por trás dela não tem o verdadeiro amor, não tem o amor de Deus. E aí, em segundo lugar, ele começa a falar, no verso 2 e 3, da religião de obras mortas. Ele começa a falar, olha, verso 3, ele começa a falar assim, ainda que eu dê tudo aos pobres, que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. E aí ele começa a falar de obras mortas. A igreja de Corinto é uma igreja que as pessoas se convertiam e davam tudo aos pobres. Uma igreja que as pessoas se levantavam e falavam assim, não, eu vou para a fogueira ser queimado vivo, me joguem lá para os leões, podem me perseguir, eu quero morrer pela causa. Mentira. Espiritualidade obras mortas, religiosidade. Não serve para Deus. Ainda que, lá na igreja de Corinto, algumas pessoas doavam tudo aos pobres. Se colocavam numa posição dizendo que iriam morrer por causa de Cristo. Cristo estava dizendo através do apóstolo Paulo, se vocês não tiverem amor, isso não vale nada. Então o apóstolo Paulo vem com a verdadeira espiritualidade. E aí ele começa a falar da espiritualidade que é verdadeira, que Deus recebe, que Deus aceita, que Deus tem prazer.
que é a espiritualidade que opera no amor. O apóstolo Paulo não descarta os dons espirituais. Ele não fala que os dons espirituais não são importantes. E ele diz, olha, buscai com zelo os melhores dons. Ele diz, olha, que se tiver profeta na igreja, que se tiver língua na igreja, que haja quem interprete. E ele começa a falar, olha, a espiritualidade, os dons espirituais precisam para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Mas ele está falando que se isso não operar em amor, se isso não resultar no final em bênção para outras pessoas, e isso não operar no amor, não serve. São obras mortas, são espiritualidade morta, mas que não serve. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, então começa a falar sobre a verdadeira espiritualidade. E ele começa a relatar o que é ser espiritual de verdade. E aí ele começa a dizer, olha, ser espiritual de verdade é viver em amor, é ser paciente, é ser bondoso, é não ter inveja, é não se vangloriar, é não se orgulhar, é não se maltratar, é não procurar seus interesses, é não se irar facilmente, é não guardar rancor, é não guardar mágoa, é não se alegrar com a injustiça, é se alegrar com a verdade, é sofrer, é crer, é esperar e é suportar. Como está a sua espiritualidade? Pastor, eu estou espiritual, pastor. Eu estou orando. Deus está me usando. Se não tiver amor, quando Jesus voltar, lá em 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, fala, Jesus vai soprar. E aquilo que for palha vai queimar. E o que for madeira vai queimar. Mas o que for ouro vai permanecer e vai refinar. Se a sua espiritualidade não tiver amor, você pode ter sido o bambambam, usado por Deus tremendamente. Ou você pode ter ofertado na obra de Deus, sabe, uma fazenda. Mas se não tiver amor, no último dia, vai queimar. Não vai sobrar nada. E aí o apóstolo Paulo começa a doutrinar essa igreja no amor. Começa a ensinar o caminho do amor. Martim Lutero disse assim, olha, ele definiu o amor de Deus. Ele disse assim, Deus é um forno ardente tão cheio de amor, que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. Deus é um forno tão cheio de amor, que o calor desse forno invade a terra e enche a terra de calor. Em Romanos diz que o amor de Deus já foi derramado sobre nós. Quando nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nós podemos andar em amor, podemos praticar o amor, podemos viver o amor. Amor não é uma emoção, um sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido andar em amor. Por isso eu vejo muitas pessoas que se dizem espirituais e que oram às vezes muito mais do que eu, 3, 4, 5, 6 horas por dia. E a pessoa sai da oração arrogante, soberbo, orgulhoso, prepotente. Está aí na televisão, é só ligar. Pessoas que são tremendamente usadas por Deus, estão no caminho da arrogância. Tem exceções, lógico que tem exceções. Mas a maioria dos líderes religiosos que já caíram, mas ainda estão num posto, num altar, por causa da fama, por causa do sucesso, por causa da própria estrutura, eles se perderam orando. Eles se perderam vivendo nos dons, fluindo nos dons espirituais. Eles se perderam vivendo a religião. E se eles se perderam, eu corro o risco de me perder e você também. Então eu começo a chegar a uma conclusão, que toda a minha vida espiritual, tudo aquilo que eu sou em Deus, tudo aquilo que eu faço em Deus, tudo que eu oro, tudo que Deus me usa pela graça,
Isso precisa fluir em amor, porque senão eu vou perder, além de perder o meu galardão, ainda perco a minha salvação. Irmãos, isso é muito sério. E eu vejo pessoas, às vezes, que começam a orar um pouquinho mais. Meu Deus, quanto eu já vi isso. E eu estou falando porque eu estou prevenindo você, porque eu creio que você vai começar a orar mais, amém? Você vai fluir mais. Mas eu vejo pessoas que quando começam a orar e começam a fazer aí um propósito de oração de 4, 5 meses e começam a ter uma constância, eles começam a ficar com o peito estufado e começam a ficar arrogantes. Misericórdia, irmãos. A sua oração, a sua vida de oração, o seu tempo com Deus tem que te tornar mais manso, mais humilde, mais bondoso, mais caridoso, mais simpático. Senão, você está enganado. Deixa eu voltar para o texto, irmãos. Eu não quero falar. Quero falar de Jesus. Quero falar da espiritualidade de Jesus, que é o nosso exemplo. Filipenses 2, 5, 8. Coloca aí para mim, Crisaldo. Quero falar um pouquinho do amor do Mestre, do amor de Jesus Cristo, e como Jesus nos surpreende quando nós olhamos para a espiritualidade dele, com os olhos de amor. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Eu acho que o apóstolo Paulo estava pensando nisso, quando ele escreve essa carta. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vai lá. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Pode passar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Se a sua espiritualidade não te leva para o servir, se a sua espiritualidade não te leva a se esvaziar, se a sua espiritualidade não te leva a amar, você não tem vida espiritual em Deus. E nós vivemos num tempo, irmãos, em que, sabe, cada dia mais é individualismo. A cada dia que passa, o quadrado fica menor, sabe? Antigamente as pessoas viviam em comunidade, em aldeias, né? Os índios tinham as suas aldeias, né? Os imigrantes, eles tinham as suas comunidades. Eu mesmo fui criado dentro de uma comunidade alemã. Até os 7 anos eu só falava alemão, não falava português. Porque tinha senso de comunidade, as pessoas eram umas pelas outras, as pessoas ajudavam umas às outras, elas conquistavam e repartiam. E aí os anos foram passando, e a cada dia mais esse capitalismo, e isso vai diminuindo. Daqui a pouco já não é mais aquele senso de comunidade, é só a minha família e os meus familiares, é a família que se ajuda, a família que compra terra junto. Antigamente comprava terra junto, a família que trabalhava junto, tinham as cooperativas, as primeiras cooperativas foram familiares. E aí isso foi diminuindo, daqui a pouco já não era mais a minha família, sou eu, a minha esposa e meu filho só. E hoje, é cada um por si, Deus por todos, ou Deus por alguns, ou Deus por ninguém, não sei, mas é cada um dentro do seu quadrado. Se bobear, nem a renda familiar, os casais querem mais dividir, esse é meu, esse é seu. Meu Deus! Aonde está o amor? Misericórdia! Aonde nós estamos? Que mundo é esse? Em que nós amamos só os nossos filhos. Quando amamos, mas o nosso amor se limita, às vezes ao nosso filho, ao nosso cônjuge e à nossa casa, e não conseguimos perceber pessoas que sofrem, pessoas que estão vivendo aprisionadas, pessoas que estão enclausuradas pelo diabo. E vamos orar, e oramos, e nos enchemos de Deus, e profetizamos, fazemos louvor.
Se você não tiver amor, isso não vale nada. E se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo aqui agora, se eu não amar vocês, isso não serve de nada. Pode até te abençoar essa palavra, mas quando Jesus voltar, Ele vai soprar. Eu vou chegar para Ele e falar: não, Jesus, mas olha o tamanho da igreja, que eu creio vai crescer, Deus tem promessa. Senhor, estou te entregando tantas almas, tantas 1000 almas. Jesus vai soprar e vai falar assim: filho, só sobrou você e a sua família. O resto você fez por ambição egoísta, você fez por empreendedorismo, por vontade de crescer, por ganância, por inveja do pastor vizinho do lado. Jesus vai soprar e não vai sobrar nada. Mas vamos para o exemplo de Jesus. Eu fico maravilhado quando vejo Jesus. Jesus vai... A gente não vai conseguir acompanhar os textos, eu vou relatar eles, tá bom para vocês? Pode ser assim? Lucas capítulo 8, 43 ao 48, aparece uma mulher no meio de um trajeto que Jesus está fazendo, uma caminhada em direção à casa de Jairo. Aparece uma mulher e toca em Jesus. Jesus está sendo comprimido pela multidão. Jesus está angustiado ali porque ele está indo à casa de Jairo. Jairo está apressando Jesus. Os discípulos estão à volta. Pastor, chega uma mulher e toca em Jesus. E aí Jesus faz, sabe o quê? Ele para atender a mulher. Ele não dá ouvidos à multidão, ele não dá ouvidos aos discípulos, ele não dá ouvido a ninguém, porque naquele momento ele sentiu que alguém tocou nele, e ele para atender aquela mulher. E qual que é o propósito de Jesus atender essa mulher? Ela já tinha sido curada quando ela tocou em Jesus. Jesus precisava dar uma palavra para aquela mulher. Ela precisava entender o que aconteceu. Ela precisava entender que ali ela agiu por fé, ela operou em fé e ela recebeu de Deus o milagre. Jesus para tudo e atende aquela mulher. E explica para ela o que aconteceu. E ama aquela mulher. E mostra isso para ela. Jesus parou para ela. Eu nem vou perguntar para você quantas vezes você para alguém. Eu nem vou perguntar isso. Quantas vezes você para alguém durante o seu dia, durante o seu trabalho. Nem vou perguntar quantas vezes você para olhar para alguém que está precisando de um milagre, que está aflita, que está angustiada. Um outro momento, Jesus está indo em direção a Samaria. Irmãos, olha que tremendo. Jesus indo em direção a Samaria. E a Bíblia diz assim, era preciso, era necessário que passasse por Samaria. Esse necessário se subentende que Deus tinha uma obra em Samaria. Porque olhando pelo GPS ali, não era necessário. Ele poderia ter dado a volta. Mas ele passou em Samaria. E aí a Bíblia diz que Jesus, cansado, com sede e com fome, se assenta no poço e vem uma mulher samaritana e Jesus pede água para beber. Essa mulher tem água. Jesus está com sede. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus está cansado, sentado à beira do poço. E aí a mulher chega e a mulher não dá água para Jesus. Sabe o que a mulher faz? Ela questiona Jesus. Ela não dá água. Ela começa a questionar. Mas por que você está pedindo água? Você é judeu? Judeu não conversa com samaritano. A gente não tem tempo para explicar por quê. Judeu não conversa com samaritano. E aí Jesus, com sede, com fome, cansado, começa um discipulado com aquela mulher. E ele começa a conversar com aquela mulher, ele começa a olhar nos olhos daquela mulher, e ele começa a explicar para a mulher o que é a verdadeira adoração. E ele começa a dizer quem é o Filho de Deus, e ele começa a discipular aquela mulher, conversar com aquela mulher cansado, com sede, com fome. Vocês conhecem o texto, Jesus conversa com ela, ela larga o cântaro, nem dá água para Jesus, ela larga o cântaro e vai para a cidade e anuncia Jesus naquela cidade. E Jesus revela o coração daquela mulher, a vida daquela mulher. E ele começa a falar, olha, você já teve 5 maridos, o que você tem atualmente não é seu, está tudo errado na sua vida, se converta. E aquela mulher larga tudo e sai.
Eu fico imaginando que às vezes a gente deixa, sabe, de atender uma pessoa porque nós priorizamos o copo d'água. Sabe? O copo d'água pode ser qualquer coisa. Não é literal. Eu não sei qual é o copo d'água. Mas às vezes nós deixamos de amar uma pessoa, de atender uma pessoa, de tocar em uma pessoa, de ouvir uma pessoa, de dar uma palavra de Deus para a pessoa, de falar do amor de Deus para uma pessoa, porque estamos mais preocupados com um copo d'água. Ou estamos cansados, como Jesus estava. Mas Jesus demonstra o amor dele dessa maneira, com essas atitudes. Irmãos, esses dias eu estava no supermercado e Deus me pega assim no meu caráter, assim às vezes, sabe? E me torce. Fui no supermercado e ali no Forte que eu vou, parte é coberta e parte não é coberta, não é? E assim, todo mundo quer colocar o carro debaixo da cobertura, né? Aquele sol. O carro queimou o ar-condicionado. Meu Deus, quero colocar debaixo da cobertura. E aí, tinha uma vaga. Sabe quando tem uma vaga e dois carros esperando a mesma vaga e chegaram juntos? Eu estava dando seta, a mulher na minha frente dando seta e o carro deu sinal de luz de ré que ia sair. Quem fica com a vaga? Eu estava atrasado, cansado, tinha trabalhado o dia inteiro. Era final da tarde, tinha uma fila enorme no mercado. Eu falei, eu não posso perder essa vaga. Irmão, Jesus me pegou e falou assim, cara, dá essa vaga para ela. Aí eu falei, pronto, é verdade, vou dar a vaga para ela. Acelerei, fui até ela, baixei o vidro, falei assim, oi dona, tudo bem? Deus abençoe, pode ficar com a vaga. Ah, obrigado. A gente quer vaga, cara, no estacionamento. Olha o tanto que a gente ama. Mateus capítulo 14, esse capítulo inteirinho demonstra como era o amor de Jesus. Olha só, eu vou narrar para você. Jesus recebe a notícia, não vai na Bíblia agora, porque senão você vai se perder no que eu estou falando. Anota aí, depois você lê. Jesus tinha recebido a notícia de que o seu primo tinha morrido. O primo de Jesus tinha a idade muito próxima da idade dele. João Batista era 1 ano mais velho que Jesus. E ele tinha acabado de receber dos seus discípulos a notícia que seu primo, aquele primo que ele brincava na infância, que foram criados juntos, que tiveram uma infância junto, aquele primo, amigo do coração, morreu. E não morreu de uma forma muito simples, não, ele foi decapitado. Herodes decapitou João Batista e mandou a cabeça de João Batista para a mãe de João Batista, através dos discípulos. Os discípulos foram lá, pegaram a cabeça de João Batista e levaram para a mãe de João Batista. E Jesus recebeu a notícia de que o seu amigo, primo, familiar, próximo, tinha morrido. Eu acredito que Jesus não tinha como ir nesse velório. Jesus reúne os seus discípulos e fala assim, vamos para um lugar deserto. Você sabe o que eu imagino que Jesus quer fazer naquele momento? Ele quer curtir o seu luto, ele quer ficar sozinho, ele quer chorar. E aí ele fala para os seus discípulos assim, vamos para um lugar deserto. E aí ele pega os discípulos e começa a ir para um lugar deserto. Sabe o que aconteceu? 5.000 pessoas foram atrás de Jesus. Quando Jesus chegou no lugar, já que ele queria, tinha 5.000 pessoas atrás dele. E Jesus não pôde viver o luto dele, porque o amor dele pelas pessoas que o seguiram era maior do que a dor que ele sentia pela perda do seu primo. E Jesus então olha para a multidão querendo aprender de Jesus, a multidão querendo ouvir Jesus. E Jesus olha para a multidão e fala, eu vou ensinar vocês. E Jesus começa a ensinar aquela multidão, e de repente aquela multidão começa a ter fome. E Jesus poderia ter pensado como eu pensaria, pô, eu quero curtir a minha dor um pouquinho, quero chorar a morte do meu primo, quero ficar só. A multidão está com fome, ótima oportunidade, gente, vamos embora, porque vocês estão com fome, a cidade é longe, sai todo mundo, porque eu quero ficar sozinho. Não. E Jesus dá comida para a multidão. Jesus fala, vamos alimentar eles. E Jesus alimenta aquela multidão.
Aí Jesus, depois de ter alimentado aquela multidão toda, né? Eu acredito que o dia já tinha acabado, era final de tarde, o texto diz. Jesus então quer ficar só. E aí ele sobe o monte para orar. Quando ele desce o monte, ele ainda não dormiu, já é madrugada. Os discípulos tinham pegado o barco para ir para outro lado, a outra margem. Jesus desce do monte, madrugada, vai em direção aos discípulos andando sobre as águas e vai até uma cidade, do outro lado do lago da Galileia, Genezaré. E lá uma multidão vai até Jesus dizendo: nós queremos ser curados. E trouxeram os enfermos daquele lugar, as pessoas doentes, os coxos, os endemoniados. E Jesus começa a ministrar de novo na vida daquele povo. Jesus não conseguiu viver o seu luto, não conseguiu descansar, não conseguiu dormir, porque ele amava tanto as pessoas, tanto, que ele não conseguia parar sem servir as pessoas, sem atender as pessoas, sem cuidar das pessoas, sem ministrar na vida das pessoas. Se a sua espiritualidade não está te levando às pessoas, tem algo de errado com a sua espiritualidade. Se você é espiritual, você se acha espiritual, mas ninguém está te procurando, ninguém está indo atrás de você, começa a analisar se a sua espiritualidade, ela tem amor. Jesus tinha uma compaixão tão grande, que ele não conseguia ficar sem atender as pessoas, sem tocar nas pessoas, sem amar as pessoas, sem ficar com as pessoas. Ou você tem algum texto para me relatar que alguma pessoa chegou até Jesus, Jesus falou: não posso te atender agora, não, agora não é o momento, agora eu não posso te ajudar, agora eu não posso fazer nada por você. Tem um outro momento que Jesus sobe um monte para orar e lá acontece a transfiguração. Jesus sobe com os discípulos, Pedro, Tiago e João, só, deixa os outros, e lá acontece a transfiguração, eles são cheios do Espírito Santo, ali vem a presença de Moisés e de Elias, e Deus fala com Jesus através desses homens, nós não sabemos exatamente o que, mas foi algo tão tremendo que Pedro queria morar naquele lugar, queria ficar ali, queria armar uma tenda e se mudar para aquele lugar, tamanha era a glória de Deus e a presença de Deus ali. Mas enfim, né? Encerra-se esse tempo, a transfiguração, Jesus desce do monte, quando ele chega, os seus discípulos estão orando por um endemoniado, uma pessoa que está ali tendo uma convulsão, e o pai daquela criança começa a clamar para que Jesus faça alguma coisa. Os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram o demônio, e Jesus então repreende os discípulos por causa, né, da incredulidade deles. E Jesus para atender aquele pai. Você sabe que eu olho, e aí eu vejo Jesus indo em direção a Tiro e Sidom, 95 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus morava. E Jesus é o único momento que Jesus sai da Galileia ou da Judéia e vai para uma terra que não é do povo de Israel. Ele vai a Tiro e Sidom, 95 quilômetros, 100 quilômetros de Cafarnaum. Jesus sai, anda 95 quilômetros, chega em Tiro, ele atende uma mulher que está clamando porque a filha está endemoniada. E aí Jesus repreende aquele demônio, dá uma lição, ensina aquela mulher se levanta em fé, e Jesus fica surpreso com a fé dele, ele expulsa aquele demônio e volta para Galileia. Jesus andou 180 quilômetros para atender uma mãe que estava com filho endemoniado. Quantas vezes nós não conseguimos ir no vizinho? Quantas vezes nós não queremos atravessar a cidade, né? Quantas vezes Deus nos fala alguma coisa e nós não atendemos porque não amamos o suficiente. Porque se fosse o seu filho que estivesse endemoniado, você ia. Porque se fosse a sua filha que estivesse endemoniada, você ia. Porque se fosse um parente seu
que estivesse angustiado, um parente próximo, um amigo, você iria. Um filho angustiado, você atravessa, você vai longe, você anda quilômetros. Mas o nosso amor está limitado à nossa família, nós não queremos servir mais ninguém. Na verdade, nós não queremos amar mais ninguém. E essa pregação é para mim, viu? Amém? Eu estou sendo muito duro com vocês? Não? Jesus te ama, amém? Ele morreu por você na cruz. Nós precisamos viver uma espiritualidade saudável, sadia, em Deus. E eu estou adiantando isso porque aqui no nosso ministério, graças a Deus, eu creio, as pessoas andam em amor. Eu estou adiantando isso porque eu creio que essa igreja vai se levantar em oração, vai receber dons espirituais, vai fluir em profecia, vai fluir em cura, vai fluir em revelação. E quando isso acontecer na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, não fique arrogante. Seja humilde. Quanto mais Deus acrescentar na sua vida, mais servo você é dos outros. Quanto mais Deus acrescentar na sua vida, mais você precisa amar. Quanto mais você ora, mais você precisa se tornar simples, humilde, simpático. Amém? Nós temos que começar a olhar para as pessoas que sofrem. Eu acho que você é espiritual, eu acho que nos falta amor, e às vezes falta amor em mim. Às vezes eu falo para a Marcinha, eu falo, eu preciso, uma coisa ou outra, eu preciso amar, eu preciso fazer mais pelas vidas. Às vezes eu penso que eu faço tão pouco, eu já fiz tanto a mais, eu já fiz mais, eu já fluí mais em amor. E quando eu fluía em amor, sabe aquele primeiro amor que o pastor Vavá falou no começo? Quando eu fluía naquele primeiro amor, irmãos, eu passava, as pessoas praticamente queriam andar comigo, eu não falava muita coisa. E as pessoas vinham, falta-nos amor, falta-nos compaixão. Essa é a espiritualidade verdadeira. E você só consegue isso realmente em oração. Não tem como conseguir isso sendo só religioso ou mundano, é em oração mesmo. Mas mesmo em oração nós precisamos vigiar, porque às vezes nós recebemos e nos falta um verdadeiro amor. E aí, finalizando, eu fico olhando para Jesus, irmãos, quando ele está no ápice da sua dor. Você quer atender uma pessoa quando você está com dor? Quando você está sofrendo? Quando você está com um problema? Nós somos assim, né? Quando nós estamos com um problema, parece que o nosso problema é maior do que o problema de qualquer pessoa, não é assim? Quando nós estamos com dor, meu amigo, né? A gente não quer ver ninguém, né? Eu, pelo menos, se eu tiver dor, eu quero ficar quieto. E aí eu fico olhando para o mestre do amor, Jesus Cristo. Ele está crucificado na cruz do Calvário. Recebeu açoites e mais açoites. Quebraram ele no pau, literalmente, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, arrebentaram ele tanto que ele não conseguia carregar a sua própria cruz. E aí esse Jesus lá crucificado na cruz do Calvário, ele tem um ladrão à sua direita e tem um ladrão à sua esquerda, e ele está no meio. E os dois ladrões começam a conversar entre si, e eles começam a dizer assim, esse Jesus não é nada, ele não é o Filho de Deus, porque se ele fosse Filho de Deus, ele descia da cruz. Aí o outro ladrão do outro lado responde assim, porque eles não apanharam como Jesus, por isso que eles estavam conversando daquele jeito. Eles estavam de boa. E aí eles começam a conversar, e Jesus no meio, agonizando de dor. E aí um fala para o outro, ele não é filho de Deus, o outro fala, não, nós merecemos estar aqui, mas ele não, então tenha misericórdia, vai falar isso dele não, larga para lá e tal. E aí um daqueles dois
olha para Jesus e começa a puxar conversa com Jesus. Você sabe o que Jesus faz? Jesus começa a conversar com ele, e Jesus ganha uma alma. Um homem que se arrepende no momento de maior dor da sua vida, ele consegue falar do amor de Deus a um pecador, a um ladrão que está sendo crucificado do lado dele. Nós não conseguimos falar nem quando estamos bem, que dirá quando estamos com dor. O nosso amor se limita muitas vezes ao nosso quadrado. Nós precisamos sair desse quadrado, nós precisamos viver o verdadeiro amor de Deus. E não bastasse isso, Jesus sendo crucificado, os soldados começam a tirar sorte para ver com quem vai ficar a túnica, começam a lançar dados, disputando a túnica de Jesus, o santo sudário. Aí Jesus, olha seu momento de maior dor e consegue orar por eles. Jesus olha e fala assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Irmão, nós não conseguimos interceder nem pelo nosso amigo. Jesus intercedeu pelos seus inimigos, por aqueles que lhe causaram dor. Nosso amor é tão grande que nós não conseguimos perdoar. O amor de Jesus era tão grande que ele não conseguia se ofender. Gente, nós estamos muito longe. Não pense que você está bem espiritualmente, você não está. Precisamos ter atitude de amor, viver esse amor, perdoar, amar, servir. O amor serve. Aquele que quiser ser o maior, que se faça servo de todos. Foi o que Jesus fez. O amor de Jesus o levava a servir. Jesus só serviu. Não fez outra coisa a não ser servir. Nós precisamos servir. Se você lê a Bíblia, você lê para servir. Se você ora para servir. Aquilo que Deus te dá em oração é para servir. Aquilo que Deus te dá quando você lê a palavra é para servir. Aquilo que Deus te dá quando você adora é para servir. Servir quem? O próximo. Porque a Bíblia diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. É o maior mandamento, o segundo maior mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então tudo que Deus te dá é para servir. Deus não vai te dar nada para que fique com você. Deus te dá algo é para servir. Deus faz um milagre na sua vida para você servir. Deus toca a sua vida é para servir. Deus te prospera é para você servir. Deus te dá saúde para você servir. Deus te fortalece para servir. Servir quem? O meu próximo. Quem é o meu próximo? Parábola do bom samaritano. Aquele que está sofrendo, aquele que está angustiado, aquele que está oprimido, você conhecendo ou não conhecendo, aquele que está deitado, aquele que está caído. Esse é o seu próximo. Eu não posso deixar de servir. Eu não posso. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que servir. Porque Jesus me chamou, Jesus me escolheu e eu preciso servir. Não é uma questão de escolha. É questão de salvação, de eternidade. Eu preciso servir, você precisa servir. Você foi escolhido para servir. Vontade eu tenho de desistir? Tenho. Às vezes eu não tenho vontade de servir? Tenho. Mas eu preciso olhar para aquele que me amou e derramou sobre mim o amor. Eu preciso olhar para ele e falar assim: se ele derramou sobre mim o amor, ele me serviu naquela cruz, morrendo por mim, eu preciso servir, eu preciso ir, eu não posso deixar de atender. Sabe, irmãos, e eu sou surpreendido em todos os momentos. Hoje eu tinha marcado um compromisso aqui na igreja 4h, e eu não gosto de atrasar nos meus compromissos. Vocês sabem que eu sou pontual, eu sou europeu, né? Quase alemão, e eu não podia atrasar nesse compromisso. Quando eu pensei para ir para o banho, já estava em cima da hora, eu falei: vou tomar um banho e vou para a igreja.
3h20, toca o telefone e eu olho no Bina. Bina, né? Existe isso ainda? Eu olho naquele lugar que fala o nome da pessoa que está ligando. E eu penso, 25 minutos essa ligação no mínimo. 25 no mínimo. Porque eu sei que ele está sofrendo. Nem congrega aqui. Nem congrega, irmãos. Mas eu sei que ele está sofrendo. Eu vou para o banheiro, tomo o meu banho, finjo que não aconteceu nada e depois eu retorno. Mas aí depois eu não tenho tempo para retornar. E eu retorno depois do culto. Ou eu atendo. Eu atendi. Eu não posso entrar no banheiro com o celular. Então eu tive que completar a ligação. Durou 20 minutos. E eu tomei meu banho e atrasei 15. Sabe, irmãos? Às vezes porque a gente está atrasado, a gente não quer fazer nada. A gente não quer servir. Porque a gente está sofrendo, a gente não quer servir. Porque a gente está angustiado, nós não queremos servir. Porque nós estamos sem dinheiro, a gente não quer servir. Não é assim, gente? É só comigo, eu que sou menos espiritual que vocês. 1 Coríntios 13 fala do amor, mas fala da espiritualidade com amor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, finalizando, o que vai sobrar na nossa vida? O apóstolo Paulo diz aqui no último versículo: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Que vai ficar lá na vida eterna, vai continuar na vida eterna. Você não vai precisar ter fé, Deus está com você. Você não vai precisar ter fé lá no céu, Deus estará com você. No céu, você não vai precisar ter esperança, a esperança já chegou. Mas no céu vai ter amor, porque Deus está lá. E onde Deus está tem amor, porque Deus é amor. Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia, Jesus. Eu quero amar mais, irmãos. Se eu fosse fazer um apelo hoje, eu ia na frente. Eu preciso estar aqui, ó. Porque eu não tenho nada, eu não sou nada. Amém? Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Sua espiritualidade precisa levar você às pessoas. A sua espiritualidade precisa levar você a amar. A sua espiritualidade precisa levar você a se doar. Se não é nada, se não é como um sino que ressoa. A sua oração em línguas sem amor é como um sino que ressoa, só faz barulho. A sua oração em línguas sem amor só faz barulho, é como um sino que ressoa. Ame, perdoe, sirva, ame e perdoe, ame e sirva. Isso é espiritualidade. O resto é barulho. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Comece a manifestar aquilo que está no seu coração essa noite. Deus falou muito forte comigo nesse texto. Eu sei que Deus falou com você também. E é uma oportunidade de você falar para Deus: Deus, é isso, eu preciso disso. É uma oportunidade de você falar para Deus: Deus, eu quero ser sensível à dor, eu quero ter compaixão, eu quero ter misericórdia, eu quero amar, Jesus. Quero amar, Jesus. Jesus, eu quero amar, Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim. Se entregou em meu lugar
e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pro Senhor, corro pro Senhor, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou,